Então vamos relembrar, né, qual que é o nosso objetivo, nosso principal objetivo com a inferência estatística. Então tudo que a gente está fazendo, né, a gente visa o quê? A gente visa estimar os parâmetros na população a partir dos estimadores na amostra. Isso que seria a inferência, né, estatística. Então repara o que a gente tem feito nesses exemplos, né? Por exemplo, nesse último aqui sobre proporção. A gente tem a informação nesse exemplo aqui da proporção populacional e a gente calculou probabilidades para a proporção na amostra. Então o que a gente fez nos exemplos anteriores, na realidade, foi o caminho inverso aqui, né? A gente calculou probabilidades aqui para os estimadores, conhecendo os parâmetros populacionais. E o nosso objetivo é o contrário, né? Não conhece, a gente quer, a partir dos valores do estimador, né, aproximar os parâmetros populacionais que em princípio a gente não conhece. Bom, mas tem uma maneira simples da gente inverter essa situação. E, bem, e nesse caso, né, fazer esse caminho inverso, a gente vai naturalmente chegar num método que a gente chama de estimativa intervalar. E bem, é bem simples, né? A partir do que a gente já construiu. Imagina que a gente tomou uma amostra de tamanho n e a gente vai calcular nessa amostra a estimativa da média amostral. Então a gente vai definir um intervalo centrado nesse valor, né, que a gente calcularia, de maneira que a gente tenha 95% de probabilidade do valor da média populacional, que a gente não conhece, está dentro desse intervalo. Então a gente teria essa situação aqui, né? Então imagina que se a gente imaginar a normal padrão, né, o que isso significaria? A gente queria um intervalo aqui, né, centrado em um determinado valor, de maneira que a gente tenha 95% de probabilidade da média populacional estar nesse intervalo. Então imagina então uma distribuição normal padrão, né? Se a gente imaginar um intervalo centrado em zero, a gente ter 95% de probabilidade do valor da variável estar dentro desse intervalo, isso significaria então que sobraria aqui 2,5% à esquerda e 2,5% à esquerda e 2,5% à direita. Então já vamos chamar aqui de alfa, né, esse valor complementar aqui de 1 menos 95, né, que seria de 5%. Então a gente teria alfa sobre 2 aqui, né, e a probabilidade de alfa sobre 2 aqui, o que seria o que restou. No caso da normal padrão, né, se a gente olhar na tabela, esses limites aqui que definem o intervalo aqui, seria de menos 1,96 e mais 1,96, ou seja, a probabilidade da variável estar nesse intervalo seria de 95%. Nesse caso, a gente diz que o z alfa sobre 2 vale 1,96.
Bem, então a gente já viu que se uma variável na população tem média μ e variância sigma ao quadrado, a média amostral para amostra de tamanho n, se a gente subtrair dessa média amostral a média populacional e dividir aqui por sigma raiz de n, a gente vai ter a distribuição próxima normal padrão. Então, vamos imaginar, então, como a gente viu aqui, né, que a gente quer essa situação. Então, vamos substituir aqui o z, né, a normal padrão, por essa aproximação aqui. Então, imagina que a gente queira saber aqui os valores. Então, em princípio aqui, a variável é o x, né, e o μ e o sigma são parâmetros da população. Até agora a gente aplicava essa aproximação com o μ e o sigma conhecidos. Só que agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai supor que esse valor aqui da média amostral é conhecido, né? E que agora a gente não conhece o valor da média populacional. Então, para a gente ter essa probabilidade aqui, né? Então a gente precisa ter esse intervalo aqui. Ou seja, x menos μ dividido por sigma raiz de n tem que estar entre 1,96, menos 1,96 e 1,96. Então agora, como a gente está supondo que conhece a média amostral e desconhece a média populacional, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o μ como variável e a gente vai isolar o μ. Então, bom, primeiro a gente multiplica aqui cada membro aqui por sigma raiz de n, né? E depois a gente subtrai aqui a média amostral de cada membro. Então, a gente vai isolar aqui menos μ. E multiplicando por menos 1, cada membro aqui, né, vai inverter os sinais aqui. E a gente vai ficar com essa relação aqui. 1,96 vezes sigma raiz de n mais a média amostral é maior ou igual a μ, maior ou igual a menos 1,96 vezes sigma raiz de n mais a média amostral. Então, genericamente a gente tem a probabilidade de 95% dessa desigualdade aqui acontecer. Ou seja, a gente tem uma probabilidade de 95% da média populacional estar dentro do intervalo aqui com extremos na média amostral, menos 1,96 vezes sigma raiz de n, e o extremo superior, a média amostral, mais 1,96 sigma raiz de n. Ou seja, a gente encontrou um intervalo, né? E a gente sabe a probabilidade do parâmetro, né, que a gente quer conhecer está dentro desse intervalo. Então esse intervalo é chamado de intervalo de confiança, né? E a gente chama de nível de confiança aquele valor de alfa lá, que nesse caso foi de 5%, ou seja, 1 menos 95. Bem, nesse caso a gente escolheu a probabilidade de 95% de maneira arbitrária, né? A gente poderia trabalhar com outro valor, por exemplo, se a gente quisesse 99% de probabilidade. Então, nesse caso, o alfa, né, o nível de significância, seria de 1%.
E o Z alfa sobre 2, né, que no caso aqui para 95% a gente achou 1,96, para 99% seria o valor de 2,58. Então a gente poderia trabalhar aqui com diferentes níveis de confiança. Os mais utilizados são de 10, 5 e 1%. Então, e para cada nível, de confiança aqui, né, a gente vai ter um valor diferente para o Z alfa e vai me dar um intervalo com amplitude diferente. Então aqui para alfa igual a 10%, a amplitude é 3,3 vezes sigma raiz de n. Para 5% o intervalo é 3,92 vezes sigma raiz de n. Para 1% é 5,16 vezes sigma raiz de n. Então, à medida que eu diminuo o nível de confiança, eu aumento aqui o tamanho do intervalo. E também nota aqui que o comprimento do intervalo vai depender de sigma e de n. Então, à medida que eu aumento o tamanho da amostra, eu diminuo o tamanho do intervalo, ou seja, eu tenho uma precisão maior. E também à medida que eu diminuo o sigma, ou seja, a variância da distribuição populacional, eu também diminuo o comprimento do intervalo e aumento a precisão. Então vamos ver um exemplo aqui de como a gente pode utilizar esses intervalos. O rendimento de um processo químico está sendo estudado, né? De experiências prévias, sabe-se que o desvio padrão do rendimento é de 3% e que a distribuição é bem aproximada por uma distribuição normal. Os últimos 5 dias de operação da planta resultou nos seguintes rendimentos. Então tem aqui 5 valores para o rendimento. Estabeleça o intervalo de confiança do rendimento médio do processo utilizando o nível de significância de 5%. Bem, a primeira coisa aqui, né, a gente olhar para o tamanho da amostra. Aqui eu tenho uma amostra de tamanho 5. Então, em princípio, a gente não poderia aplicar aquela aproximação do teorema central do limite, porque a gente precisaria aqui de um n maior ou igual a 30, né? Só que tem um porém que eu ainda não comentei, né? Quando aqui ele fala que a distribuição populacional é bem aproximada por uma normal. Então, quando eu tenho essa situação, né, quando a própria distribuição populacional é normal, eu posso utilizar aquela aproximação independente do tamanho da amostra. Bom, então, para um nível de significância aqui de 5%, o intervalo de confiança seria esse daqui. Então, preciso saber o desvio padrão da população e o tamanho da amostra. Aqui o n é 5, né? E o desvio padrão, ele disse que é de 3%. Só falta eu saber agora a média amostral. Então, eu calculo a média amostral aqui. No caso, a média amostral vai dar 90,48, né? Então é só substituir os valores naquela expressão. Então ele vai me dar um intervalo aqui que vai de 87,85 até 93,11. O que isso quer dizer, né? Eu tenho 95% de probabilidade
da média, né, do rendimento médio, está entre 87,85% e 93,11%.